Muito que bem, muito que bem, muito que bem, tá gravando. Vamos aí. Agora, nós não vamos falar de um processo propriamente dito, né? Como a gente estava fazendo lá nos outros dias, que a gente falava do processo de digestão, né? E aí, dentro desse processo, a gente colocava o sistema. Nós falamos do processo de respiração e dentro desse processo nós colocávamos o sistema. O processo de circulação, dentro desse processo, a gente colocava o sistema e excreção do mesmo jeito. Agora não existe muito bem até existe, né, um processo nervoso. Mas para nós aqui nesse ponto, nesse nosso ponto aqui do ensino médio, do pré-vestibular, é interessante a gente estudar o sistema, como que esse sistema vai funcionar e algumas características, né, as partes desse sistema, as divisões desse sistema e alguns órgãos que são chaves. Seguinte, o sistema nervoso, antes da gente estudar o sistema propriamente dito, a gente precisaria dar uma passada um pouco rápida pelaquela questão de tempo no tecido que vai gerar esse sistema. Então, se vocês lembrarem lá da escolinha, desde o ensino fundamental, o que a tia e o tio de ciências vão falar para vocês? Que os níveis de organização da biologia são os seguintes: células, aí um conjunto de células forma um tecido, e aí o conjunto de tecidos forma um órgão, o conjunto de órgão forma um sistema. Então tá, antes de estudar o sistema nervoso, a gente precisa estudar o tecido e as células nervosas. Porque elas são muito diferentes e elas que vão desempenhar o papel todo. Então é o seguinte, ó, o tecido nervoso, ele vai ser esse tecido, essa parte do meu corpo, que antes de mais nada, ele vai integrar o resto. Então se alguém perguntar para vocês, para que serve o sistema e o tecido nervoso? Muitas vezes a gente meio que dá uma travada nessa parte ali, né? Você fala, pô, calma aí, eu sei precisamente o que faz o meu pulmão. Eu sei precisamente o que faz o meu estômago. Eu sei precisamente o que faz o meu músculo. Mas peraí, e o seu sistema nervoso? Aí você vira e fala, peraí, o sistema nervoso ele controla? E aí você meio que responde com uma outra pergunta em cima. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da integração das partes do corpo. Tá? O tecido e o sistema nervoso vão fazer essa integração. Como essa integração vai se dar, aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas de uma forma geral, eu posso colocar essa resposta para vocês. Eu vou integrar tudo o que vai estar acontecendo. Bom, além disso, esse meu tecido nervoso, ele vai ter a capacidade de criar e transportar estímulos nervosos. O que é um estímulo nervoso, nós vamos ver amanhã, quando a gente falar do impulso, quando a gente falar da sinapse, quando a gente falar dos receptores químicos. Mas esse estímulo nervoso nada mais vai ser do que um choque, tá? Um choquinho. O nosso corpo, ele é um circuito elétrico, tá? Esse choquinho, essa passagem da eletricidade pelo meu corpo, é o que vai ser responsável por fazer essa integração. Nós já chegamos a ver essa questão da eletricidade quando nós falamos do sistema circulatório, né? Lembra lá da parte do coração, o nó do sino atrial? E o nó do sino atrial nada mais vai ser do que o quê? Um aglomerado de células nervosas, que serve para quê? Dar choque no coração. Então, esses estímulos, a gente vai ver que são choques. Esses estímulos são corrente elétrica que vai passar pelo meu corpo. E aí, quando essa corrente elétrica passa por uma determinada região, ela ativa essa região. Tá? E tudo vai ser gerado e transportado através desse meu tecido e desse meu sistema também. Um grande chance do tecido nervoso e também do sistema depois é a questão da complexidade que eu vou ter. Aquela aulinha de histologia que eu vou mandar para vocês, e a gente vai mostrar lá os tecidos, vocês vão ver que existe o tecido epitelial, existe o tecido conjuntivo, existe o tecido muscular e existe o tecido nervoso. Qual que é a grande parada da gente entender quando nós estamos estudando células e tecidos do corpo? Complexidade delas. Pega a sua pele.
A sua pele, volta e meia, você rala a pele, volta e meia você faz um corte, volta e meia acontece algum, entre aspas, defeito naquelas células. E aí, ó, eu tô aqui com uma ferida nas costas da minha mão. E tá formando casquinha. Você vê, na hora que eu fiz essa ferida, o que aconteceu? Eu perdi célula. Representou algum problema para mim? Não, por quê? Porque o meu corpo está criando mais dessas células com uma facilidade absurda. As próprias células do sangue. Eu crio células sanguíneas. Eu crio hemácias com uma facilidade grande no meu osso. Eu crio glóbulos brancos com uma facilidade grande lá no meu sistema linfático. Não tem problema. Plaqueta eu crio a rodo. Agora, quando eu estou falando de um tecido que é muito especializado, quando eu estou falando de células que são muito diferenciadas, como é o caso do tecido nervoso e do tecido muscular, essa especialização vai me gerar um problema, que é o seguinte: é muito difícil ter uma regeneração desse tecido. Tá? Nós vamos nascer com células nervosas e musculares. E o que vai acontecer? Se eu perder uma célula dessa, o meu corpo ele vai ter uma dificuldade muito absurda em conseguir produzir outra, mas muito absurda. Por quê? Você pega um neurônio. Para você formar um neurônio, é absurdamente complicado. Você consegue formar os seus neurônios quando você está no seu desenvolvimento embrionário, porque no desenvolvimento embrionário existem células que a gente chama de células tronco embrionárias. E aí essas células, elas têm a capacidade de se diferenciar em literalmente qualquer tipo celular que existe. Beleza, disso sai o meu neurônio. Mas depois que eu nasço, depois que eu já estou na minha infância, depois que eu estou na minha adolescência, depois que eu estou na minha época adulta, não tem mais. Então, se você tiver um dano em alguma célula nervosa, seu corpo não vai repor. Se você tiver algum dano numa célula muscular, seu corpo não vai repor. Porque a complexidade dessas células é tão grande que na hora de eu fazer essa reposição, eu não tenho como. Eu não tenho como diferenciar alguma célula minha num neurônio. Não tenho como diferenciar alguma célula minha numa fibra muscular. Então, perceba, vão ser importantes esses tecidos porque eles vão ter funções-chave. Vão. No caso do tecido nervoso, integra todo o meu corpo. Então, fazer essa integração não é fácil. A célula que for fazer essa integração, ela vai precisar ser muito especializada. A ponto de que se eu perder esse tipo de célula, fodeu, não vou ter reposição. Eu coloquei aqui difícil regeneração porque eu ainda estou sendo um pouco bonzinho. Em vários lugares vocês vão ver que não existe regeneração. Tá? Em muitos lugares vocês vão ver que regeneração de tecido nervoso e muscular ela é inexistente. E tá errado? Não é que está errado. Pode ser que exista, mas ela é muito baixa e ela vai depender de circunstâncias absurdamente específicas. No geral, perder um neurônio é um neurônio a menos que você tem. Perder uma fibra muscular é uma fibra muscular a menos que você vai ter. Tá? Então, essa complexidade elevada, ela vai ter um preço. Eu vou precisar cuidar muito bem desse tipo de célula. E aí a gente vai entender como que o meu corpo fez para cuidar bem desse tipo de célula. Vocês vão ver que bacana que vai ser. Bom, o tecido ele vai ser baseado em dois tipos de células. Na verdade, existem mais, mas aqui nós vamos tratar como dois grupos, que é o grupo dos neurônios e é o grupo das células da neuroglia, ou células gliais. Tá? Como o nosso foco aqui não é o tecido nervoso propriamente dito, vou colocar para vocês aqui esses dois grupos e aqui tem o esqueminha mais clássico para a gente entender do que é composto todo esse meu sistema. Então, ó, eu vou ter aqui os neurônios, que são essas porçõezinhas aqui em amarelo, tá? Aquelas células diferenciadas. E aí, nós podemos entender um pouquinho daquela dificuldade. Isso tudo aqui, desde esse ponto aqui, desde esse ramo aqui em cima,
até esse ramo aqui embaixo, isso é uma única célula. Se eu perder isso, como que eu vou conseguir gerar uma outra coisa desse tipo? Muito complicado. Então, ó, nós vamos ter aqui os neurônios. Esses neurônios, ó, sempre em contato uns com os outros. E aí, essas minhas estruturas em verde, em azul e aqui em marrom, eu chamei de células gliais. Tá? Esse grupo de estruturas vão formar as células da neuroglia. E para que elas vão servir? Elas vão otimizar o meu neurônio. Tá? O único ponto delas é fazer a otimização da função neuronal. Então, tanto aqui o astrócito, que é uma célula da glia, quanto o oligodendrócito, que também é uma célula da glia, quanto a microglia, que também é uma célula da glia, elas vão funcionar para quê? Para que a função do neurônio, que é geração e transporte do estímulo, se dê de uma maneira mais rápida, se dê de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, eu vou ter todo um tecido baseado somente nisso. Tá? 4 célulazinhas que vão se agrupar em 2 grandes grupos, né? Neurônios e células acessórias. E aí, vou ter a formação do meu tecido. Na hora que esse tecido começar a ganhar uma complexidade, eu vou ter a formação dos meus órgãos nervosos, que é o que a gente vai ver agora. E aí, quando esses órgãos começaram a funcionar, eu tive o surgimento do meu sistema nervoso. Tá? Aqui, só para a gente ver, como nós estamos falando de histologia, eu sempre gosto de trazer para vocês uma foto da realidade, né? Porque é muito da hora a gente ver um esquema desse, por exemplo, você fala, meu Deus, que bagulho legal, que louco. Aí você vai ver no microscópio, é uma parada mais ou menos assim, né? Você fala, tá, né? Você meio que dá uma brochada, mas acontece, né? Nossa microscopia está evoluindo. Dentro disso daqui, ó, nós já podemos ter as 2 setinhas aqui, né? Nessas 2 setinhas, essa setinha minha aqui vai mostrar um vasinho sanguíneo, né, um vasinho sanguíneo passando, e o neurônio ele vai ser uma estrutura mais ou menos assim que a gente encontra. Tá, você vê, até tem uma relação, por exemplo, com essa parte da cabeça do neurônio, né, do dendrito, do corpo celular, com o que a gente vê na imagem. Mas, ó, é bem porco ainda a gente olhando uma lâmina de tecido nervoso. É de fácil percepção, ó, por exemplo, aqui embaixo tem outro. E aqui nós temos outro neurônio, aqui nós temos outro neurônio, aqui nós temos outro. E assim você vai tendo, né, as terminações nervosas dentro do meu tecido. Tá bom? Muito bem. Agora esse tecido formou os órgãos nervosos. Esses órgãos nervosos começaram a funcionar, então nós vamos começar a nossa mágica propriamente dita. Tá? Nós vamos começar a nossa mágica do sistema nervoso. Tá? Como que essa integração vai ser feita? Quais as estruturas vão estar envolvidas? Seguinte. Primeiro, esse sistema, como que ele vai fazer aquela integração que eu falei para vocês? É sempre na base do estímulo nervoso. Sempre na base de eletricidade. O meu sistema, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai capturar, perceber, interpretar esses estímulos. Como assim, professor? Pô, eu toquei aqui na mesa. Eu estou tocando aqui na minha mesa. Por que eu estou percebendo que eu estou tocando na mesa? Porque na hora que eu faço isso, eu estou gerando um estímulo nervoso. No meu dedo, eu estou tendo o quê? Eu estou estimulando a ponta do meu dedo. E aí, esse estímulo está percorrendo todo o meu corpo, chegando no meu sistema nervoso, e aí o meu sistema nervoso está fazendo o quê? Ele está interpretando o que está acontecendo. Tanto que se eu fizer um pouquinho mais de força, em algum momento vai começar a doer o meu dedo. Porque eu estou aumentando o meu estímulo, meu corpo está percebendo o aumento desse estímulo, e aí ele está liberando o quê? Respostas. Tá? Além de pegar, perceber e interpretar o que está acontecendo, o meu sistema nervoso vai ser responsável por gerar uma resposta do meu corpo. Vai ser responsável por criar um impulso que responda àquele estímulo.
A gente vê isso bastante quando nós estamos falando, por exemplo, do fogo. Então, você vai lá no fogão, principalmente criança, né? Que criança é um negócio meio filha da puta, mas a criança vai lá no fogão, pá, foguinho aceso e põe o dedo. Tá? Coloca o dedo lá na boca do fogão. Na hora que ela põe o dedo na boca do fogão, o que está acontecendo? Bom, você está mandando um estímulo para o seu dedo, né? O seu dedo está percebendo um estímulo do ambiente. Show de bola. Esse estímulo está indo para o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso está pegando aquele estímulo, interpretando, e aí ele gera uma resposta para você, que é o qual? Tira o dedo do fogo. E aí você vai lá e quase que instantaneamente você tira o dedo. Você retira o dedo daquela região de estímulo. Por quê? Porque aquilo foi uma ordem que você teve do seu sistema nervoso. Tranquilo? Então, a integração que nós falamos é justamente essa. Que integração que eu tive no momento? Pô, eu tive uma integração entre o meu sistema nervoso e, por exemplo, o meu sistema muscular esquelético. Como assim muscular esquelético? Ué, na hora que eu tirei o meu dedo, na hora que eu puxei assim o meu dedo, foi toda a minha musculatura do braço que trabalhou para mexer os ossos do braço. E aí eles recuaram, foram para trás. Percebam, eu integrei sistemas. Meu sistema nervoso, ele foi lá e atuou em outros sistemas do corpo, na base do impulso nervoso. Então ele mandou impulsos, ele mandou choque, ele mandou corrente elétrica. Na hora que aquela corrente elétrica chegou na musculatura do meu braço, o que ela fez? Ela estimulou a musculatura do meu braço a ir para trás. Mas isso não vai funcionar somente agora. Isso funciona também lá no meu estômago. Tá? Durante o meu processo de digestão, o meu estômago está recebendo choque do meu sistema nervoso. Tá? O meu intestino está recebendo choque do meu sistema nervoso. Os meus pulmões recebem choque, todos os meus tecidos, todos os meus sistemas, todos aqueles processos que a gente estava vendo, eles vão funcionar perfeitamente na base de choque. Tá? Eles vão enviar estímulos para o meu sistema nervoso vai perceber esses estímulos e vai responder aos estímulos. Tranquilo? Então, essa é a base do que a gente vai entender. Show! Tá? Dessa forma que vai se dar aquela integraçãozinha. Sempre vão ser gerados estímulos, esses estímulos vão para o sistema nervoso pega, entende e responde. Tá? Assim que vai funcionar a mágica da gente hoje. Esse meu sistema ele vai ser dividido em dois. Eu vou ter o meu sistema nervoso central e eu vou ter o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai abranger duas regiões do corpo, tá? Que é o encéfalo e a medula espinhal. Enquanto que o sistema nervoso periférico ele vai abranger basicamente nervos e gânglios. Então hoje o nosso ponto de estudo vai ser o sistema central. Amanhã a gente vai falar do sistema periférico, que é bem pouquinho, é bem rápido, e aí nós falamos do impulso nervoso. Tá? Como que acontece a físico-química lá do impulso nervoso. Se vocês lembrarem até da primeira aula, das primeiras aulas do ano, a gente vai ver daquela bomba de sódio e potássio, que todo mundo usa para dar exemplo de transporte ativo e fala, a bomba de sódio e potássio é um impulso nervoso. A gente vai entender como é que aquilo vai funcionar. Tá? Então hoje, sistema central. Amanhã, sistema periférico. Por que eles vão receber esses nomes? O sistema nervoso central, ele é o sistema nervoso central, literalmente porque ele fica na porção central do meu corpo. Então, o meu sistema nervoso central, ele vai ser o quê? Opa, espera aí, rapidão, só um minuto. Agora sim. Troquei a ordem do bagulho. O meu sistema nervoso central, ele vai ser então, essa minha primeira zona aqui. Vocês vejam, o cérebro e a minha medula espinhal, né? A gente vai ver que nós falamos isso daqui de cérebro de uma maneira rústica. Mas, na verdade, isso daqui é o meu encéfalo
e aí desce a minha medula espinhal. Então veja, o sistema nervoso central, ele realmente está na porção central do meu corpo. Ele está na porção equatorial do meu corpo. O sistema nervoso periférico, ele fica na periferia. Ele vai ser distribuído para as demais regiões do corpo. Então, o sistema central fica na porção central do corpo, enquanto que o sistema nervoso periférico, ele vai sendo ramificado. O sistema periférico nada mais vai ser do que ramificações do sistema central. Para quê? Para que eu possa atingir o corpo como um todo. Se vocês pegarem, no sistema periférico, a partezinha da primeira imagem, ela está em branco, né? Que é aqui a região do encéfalo e a região da medula. Só que se você colocar as duas estruturas juntas, você abrangeu o corpo inteiro daquele indivíduo. E é assim que precisa acontecer. Porque se eu não tivesse o sistema periférico, a minha resposta ela demoraria mais. Se eu não tivesse o sistema nervoso periférico vindo aqui, na ponta do meu dedinho, na hora que eu colocasse esse dedo no fogo, não ia dar nada, né? Se eu não tivesse uma inervação aqui, eu não ia ter uma resposta tão legal. Como assim, professor? Então, vamos imaginar que não existisse o sistema periférico, só existisse o meu sistema nervoso central, e eu fui lá, eu vou até ser um pouco mais bondoso, eu não vou colocar o dedo, eu vou pôr a mão no fogo. A mão inteira no fogo. Beleza. Fogo, aquela parada de calor, né? Aquela palhaçada que o Vitor fala com vocês. Mas então, o fogo vai começar a passar calor para sua mão. Tranquilo, show de bola. E aí, o que vai acontecer? Esse calor vai sendo difundido, né? Propagação, né? Condução térmica, ele vai sendo difundido da sua mão para o seu braço. Aí esse calor vai subindo, essas partes do corpo vão ganhando energia, energia térmica, energia térmica, energia térmica, até que essa energia vai chegar no sistema central. E aí, na hora que chega no seu sistema central, o que faz? Ele gera a resposta. Só que aí, até a resposta chegar de novo aqui, você fazer o movimento de tirar a mão, aí tudo já foi pro saco, você já está tudo queimado. Então, existir o sistema periférico é o que me dá a possibilidade de colocar a mão no fogo instantaneamente e tirar. Por quê? O estímulo vai se dar bem mais rápido. Eu ter terminações nervosas em todas as regiões do meu corpo fazem com que, primeiro, eu consiga perceber mais estímulos e depois, com que a minha resposta a esses estímulos se dê de uma maneira bem melhor. Tranquilo? Então, temos o sistema central e nós temos ramificações desse sistema para abranger o corpo inteiro. Se vocês pensarem um pouco, o sistema nervoso periférico ele não é composto por órgãos, né? Não tem, a gente fala sistema nervoso, mas não tem nenhum órgão do sistema nervoso periférico. Nós vamos ver que aqui atrás, ele vai ser composto por nervos e gânglios. Nervos e gânglios, eles vão ser dois aglomerados diferentes. Um vai ser aglomerado de corpo celular do neurônio e outro vai ser aglomerado de axônio do neurônio. Então percebam, são células? São, mas não tem um órgão muito bem específico. O órgão ou os órgãos do meu sistema nervoso, eles estão no sistema central. O periférico vão sair ramificações daqui. Tá? Ramificações para eu conseguir abranger maior região do corpo. Tranquilo? Então hoje a gente vai focar nessa partezinha aqui. Nessa partezinha aqui é menor, mas é importante pra caramba. Muito importante mesmo. Seguinte, no meu sistema nervoso central, lá é que eu vou ter a mágica. Lá é que eu vou ter aquela integração. Lá é onde eu vou ter aqueles impulsos nervosos acontecendo. Tá? Então, os meus impulsos que eu receber, eles vão ter que ir para o sistema nervoso central. Lá no meu sistema nervoso central, eu vou interpretar aquele impulso. Tipo, está ficando quente.
Não é a minha mão que interpreta, viu? Tá ficando quente e tira. É o meu cérebro, é o meu sistema nervoso central que vai interpretar, está ficando quente. E além de interpretar que está ficando quente, ele vai ser o responsável por gerar aquela minha resposta, por falar, tira a mão do fogo. Então, esses impulsos, eles vão ter como destino e como origem o sistema central. Os estímulos que vêm de fora têm o sistema nervoso central como destino. Os impulsos que vêm do corpo, eles têm o sistema nervoso central como origem deles. Tá? Então, eu vou colocar aqui entre aspas, porque a gente vai ver que existe uma exceçãozinha. Mas, por via de regra, o sistema nervoso central é o final do meu estímulo externo e o começo do meu estímulo interno. Tá? Toda a estimulação que eu receber ou vai para ou veio do sistema nervoso central. E aí, percebam, eu estou fazendo uma função que é muito importante. Estou fazendo uma função que é muito importante com aqueles tipos celulares muito especializados que nós falamos. Então, o meu corpo ele precisou proteger o meu sistema nervoso. O sistema nervoso ele é de longe a parte do corpo que tem a maior proteção possível. Nós vamos ver, ó, o encéfalo. O encéfalo ele está dentro da caixa craniana. É um osso, e se vocês perceberem, é um dos ossos mais duros que a gente vai ter. É um dos ossos mais difíceis de você quebrar que existe no corpo. E a medula espinhal, ela vai estar dentro da medula óssea. Então eu estou recebendo uma proteção muito forte desse meu sistema, porque se der ruim, acabou. Não é igual a pele que se eu cortar, se eu ralar, se eu arranhar, daqui 2 semanas sai a casquinha e eu tenho uma pele nova. Aqui, se der ruim para um neurônio, foi o que nós conversamos, ele não volta. Se eu tiver uma lesão na minha medula espinhal, tá? Se por algum motivo eu danifiquei, ou se eu for lá e quebrar a minha medula óssea e danificar a medula espinhal, não vai mais passar estímulo para baixo. Então, daquele ponto para baixo, o meu corpo não recebe mais estímulo. A pessoa que tem problema, a pessoa que ficou paraplégica, a pessoa que ficou tetraplégica, é tudo proveniente do quê? Lesões no sistema nervoso central. Tá? E aí, graças a essas lesões, não tem mais a passagem do estímulo. Se não tem mais a passagem do estímulo, alguma região do corpo não recebe mais e aí ela não funciona. Tá? Então, por isso que a gente tem essa proteção, vou dizer excessiva, mas nem tanto, né? Porque mesmo com toda essa proteção, ainda existem casos de lesões. O encéfalo, que seria a primeira parte, nós ainda conseguimos dividir ele em 3 estruturas, tá? 3 órgãos. Então, ou você trata como um grande órgão chamado de encéfalo, ou você entende que esse grande órgão tem 3 sub-órgãos, que é o cérebro, meu cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Vocês podem ver em alguns lugares que o encéfalo ele tem uma cacetada de regiões. Tem tálamo, tem hipotálamo, tem bulbo, tem um monte de coisa. Preciso de tudo isso? Não preciso de tudo isso. Tá? Vamos guardar o cérebro, o cerebelo e o tronco, porque as principais funções vão estar aqui. E a minha medula, que aí é basicamente um tubo. Tá? A minha medula ela não vai ter muita diferenciação de fato. Seguinte. Pelo começo. Vamos entender o cérebro. Tá? O cérebro que é o principal órgão de todo o meu sistema. O cérebro vai ser o destino e a origem dos impulsos. Então percebam que a gente foi cada vez mais diminuindo. Você vira para mim e fala, professor, você está falando de destino e origem de impulso já faz 40 minutos. E aí você falou que o destino era o neurônio, aí depois você falou que era o sistema nervoso. Agora sim. Agora nós chegamos no local onde o meu impulso nervoso vai precisar chegar e da onde o meu impulso nervoso vai precisar sair. Tá?
essa estrutura, esse órgão aqui, é onde a mágica vai acontecer. É aqui que os meus estímulos vão chegar, é aqui que eles vão ser interpretados e é a partir daqui que as minhas respostas vão surgir. Além disso, o cérebro é responsável pelo pensamento. Tá? O que é o pensamento? O pensamento, gente, nada mais é do que você gerar estímulos nervosos a partir de alguma coisa. Meu, eu estou pensando nisso, o que será que é? O meu cérebro está agindo. Ele está criando choque nele mesmo para agitar, por exemplo, a parte da memória do corpo. Nossa, mas peraí, como que era aquilo que eu estou tentando lembrar e não consigo? Nesse momento, o cérebro está estimulando o próprio cérebro para tentar captar uma memória da sua vida.